Bem-vindo ao canal do Ministério Manancial de Vida. Através dele, estamos levando a vida de Jesus a todos os cantos do planeta. Assista a essa ministração, a qual desatará o poder de Deus sobre você. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e o 16. Diz assim a palavra. Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16. Paulo falando à igreja, aos Gálatas. Gálatas 1 e 15 diz assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse ou anunciasse aos gentios, não consultei carne e nem sangue. Quero falar um pouquinho essa noite sobre nos doarmos na obra do Senhor. Anotei aqui: doar é servir, doação é gratidão. Todos nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, o jovem Saulo, que desde a sua infância, um moço dinâmico, guerreiro, queria fazer muita coisa, queria ser alguém na vida, judeu, desde criança cumpridor da lei. Seus pais o colocaram na escola de Gamaliel, e ali ele se forma e se torna um judeu zeloso pela lei, a ponto de batalhar, de guerrear, de brigar, de partir para a violência, se alguém opusesse à lei em que ele vivia, se alguém se opusesse à sua doutrina, a doutrina da lei. E a história revela para nós que, se nós lermos ali em Atos capítulo 9, quando ele, tomado de ira contra os cristãos, os primeiros cristãos, ele está caminhando rumo a Damasco para cumprir a sua missão de acabar com a reunião dos cristãos. Ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco e a sua vida é transformada. A partir daquele encontro, a sua vida nunca mais foi a mesma. E aqui nessa palavra nós encontramos ele relatando sobre esse encontro, sobre a mudança que aconteceu na sua vida. E quero falar sobre alguns motivos que levaram o apóstolo Paulo a se doar de corpo e alma a serviço da obra de Jesus. E o primeiro motivo que eu quero falar é sobre a sua chamada. Ele diz: aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ele foi chamado desde o ventre da sua mãe como o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, se nós lermos Jeremias 1:5, diz assim: Deus dizendo: antes que tu te formasse no ventre da tua mãe, ou antes que tu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse do ventre da tua mãe, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então Deus escolhe pessoas para fazer a sua obra. Mas você pode dizer: mas pastor, então Deus só escolhe algumas pessoas? Não, Deus quer salvar a todos nós. Deus tem obra específica para cada um de nós, mas tem pessoas que Ele sim escolhe desde o ventre da sua mãe para fazer uma grande obra. O profeta Jeremias, a ele Deus disse: olha, antes que tu te formasse no ventre, não existia nada. Deus já tinha escolhido, Deus já tinha conhecido o profeta Jeremias, e antes que ele
saísse do ventre da sua mãe, antes do seu nascimento, Deus já tinha dito e determinado e escolhido que ele seria profeta das nações. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo: aprove a Deus. Você poderia perguntar, mas por que Deus escolhe uns para uma obra específica? Eu te responderia da seguinte forma: um dia, um professor de teologia se dirige à sua classe e faz uma pergunta dizendo: escrevam numa folha em branco e me entreguem. Por que Isaac, Jacó, Davi, Salomão, citou alguns personagens bem conhecidos da Bíblia. Escrevam por que ele escolheu esses homens para esta obra. Os alunos responderam a pergunta e entregaram. Ele leu todas rapidamente e disse: nenhum de vocês acertaram. Porque Deus não escolhe por razões humanas. Deus não escolheu esses homens por razões que vocês poderiam entender. A resposta é: Deus escolheu Abraão, Isaac, Jacó e muitos outros simplesmente porque Ele quis. Deus escolheu só porque Ele quis. Se você está aqui hoje, meu irmão, é porque Ele quis. Talvez por razões diversas você não gostaria de estar aqui. Talvez por razões que nós desconhecemos você não poderia estar aqui. Mas você chegou aqui hoje porque Deus quis. Deus escolheu cada personagem da Bíblia porque Ele quis. Deus tem uma obra específica para você fazer também na cidade de Igrejinha, Parobé, Taquara e região, dentro do Rio Grande, fora do Rio Grande, fora do Brasil. Sabe por quê? Porque Ele quer que você seja uma bênção. Muitos de nós nem queriam, nem gostariam. Houveram profetas que disseram: Senhor, eu sou filho de boiadeiro, eu sou filho de agricultor, eu não sei falar, eu não sei dizer nada. Mas o Senhor disse: eu colocarei a palavra na sua boca, vai e profetiza. Diz assim, diz o Senhor, porque vai acontecer aquilo que eu tenho que fazer através de você. Irmão, para fazer, Deus não precisa que nós fale, mas Deus prefere escolher a nós, homens e mulheres, pecadores arrependidos, para fazer a diferença na terra. Muitos querem que Deus desça da terra, ou desça do céu, e venha à terra, e se apresente em carne e osso, e diga para Ele o que Ele tem que fazer, como Ele tem que obedecer, como é a obra que Deus tem na vida dele, como será a vida dele. Deus já fez isso quando mandou Jesus, seu Filho amado. Ele não voltará, Deus não voltará especificamente para uma pessoa. Jesus voltará, não mais como Salvador, não mais como advogado, mas como juiz, no dia do juízo final. Portanto, hoje Ele fala conosco pelo Espírito Santo. Ele usa pessoas. Deus quer usar pessoas para fazer a diferença. E pode ser você. Se você se colocar, Ele poderá usar, e Ele quer te usar, porque Ele prefere usar pessoas. Ele pega a pessoa que saiu da cachaça, Ele pega o homem que saiu do vício, Ele pega jovens que saíram da droga, Ele pega mulheres que saíram da prostituição. E para que o nome dele seja honrado, Ele prefere essas pessoas que o mundo não dá nada, para fazer vaso, para fazer instrumento, para fazer pessoas abençoadas. É por isso que Ele escolheu a mim e você, para nós sermos instrumentos de adoração aqui na terra. Dê lugar para o Espírito Santo. Deixe Ele trabalhar na sua vida, porque Ele quer fazer grandes coisas. O apóstolo Paulo fala no versículo ainda da sua chamada. Deus escolheu revelar seu Filho em mim. Essa palavra é maravilhosa. Deus escolheu revelar seu Filho em mim. Ele não está dizendo que Deus escolheu revelar Jesus a Ele, somente apresentar Jesus a Ele. Ele está dizendo: Deus escolheu revelar seu Filho em mim. Ele está dizendo que a partir do momento que houve o encontro, Jesus começou a fazer parte da vida dele.
A partir do momento que Jesus encontrar com você, você já não vai mais andar sozinho. Jesus passa a andar com você. É isso que Paulo está dizendo. Essa é a chave desse versículo. A partir do momento que Jesus encontra-se com Paulo, Saulo agora já não é mais Saulo. Saulo sai de cena e entra Paulo, o homem de Deus. E a partir daquele momento, Paulo começa a fazer obras maravilhosas em nome de Jesus, porque ele já não está mais sozinho. É por isso que nós não entendemos até o dia de hoje. Muitos não entendem. Por que uma pessoa que não tinha nada, a partir do momento que se encontra com Jesus, a sua vida muda, a tal ponto de eles que eram miseráveis, agora já ter condições, agora ter uma família, agora ter condição financeira. É porque começou a andar com Jesus. Existem pessoas que eram tristes, abatidas, negativas, mas a partir do momento que se encontraram com Jesus, a tristeza que ele tinha foi embora. A angústia que aquela mulher tinha, que tomava conta da sua alma e que transparecia no seu semblante, agora mudou. Os parentes olham para ela, os vizinhos olham para ela, e aquela mulher que era estourada, era briguenta muitas vezes, agora é uma pessoa meiga, uma pessoa abençoada, uma pessoa que levanta louvando e vai dormir louvando, porque Jesus começou a andar com ela. Jesus começou a fazer parte da vida dela. E é isso que as casas luz fazem na vida das pessoas. Hoje é o culto do GR. Hoje é o culto das casas luz. E lá, quando abre cada porta, no dia da reunião, no dia de liberar palavras proféticas, de ensinar as pessoas, uma coisa eu quero dizer para você: cada pessoa que entra lá pela primeira vez, ela vai em busca de um milagre. As pessoas estão em busca de um milagre. As pessoas estão em busca de algo que mude a vida delas. É por isso que a nossa responsabilidade como liderança é muito grande, porque as pessoas estão de olho em nós. As pessoas estão andando na rua cuidando como nós nos portamos. E se elas aceitaram entrar na sua casa para ouvir uma palavra, é porque elas estão esperando sair de lá com a sua vida diferente da maneira como elas entraram. E eu louvo a Deus pela sua vida, que tem aceitado esse desafio de abrir a porta da sua casa para a pregação do Evangelho. A sua casa não será mais a mesma a partir do momento que você fez isso a primeira vez. Quando alguém que ainda não é membro de nenhuma igreja abre a sua casa e permite que você vá lá na casa dela pregar a palavra, ensinar sobre a vida espiritual e sobre Jesus, nós estamos entrando ali. E quando colocamos a planta do nosso pé a primeira vez, e quando levantamos e fizemos a primeira oração, os demônios têm que sair correndo dali, o mal tem que sair dali, porque ali entrou um servo e uma serva de Deus, decretando, colocando a planta do pé e dizendo: a partir de hoje é Jesus que manda nessa casa. É isso que Paulo está dizendo. Aprove a Deus. Mas quando aprove a Deus, versículo 16, revelar seu Filho em mim, Jesus estava impregnado nele. E onde Paulo ia, tinha milagre. Onde Paulo chegava, ele fazia diferença. Perseguições não faltaram, tribulações também não. Mas ele, que era valente desde criança, quando conheceu Jesus, passou a ter mais coragem ainda. É por isso que nós olhamos muitas vezes para o irmãozinho bem pequenininho,
E às vezes o capeta pega uma pessoa bem grandona, mas o pequenininho chega, levanta a mão, e o valente tem que sair correndo, porque não é o pequenininho que está levantando a mão. O inimigo vê Jesus na vida dele. Quando em frente ao perigo, o perigo está olhando para Jesus, não só para você. Portanto, te posicione nessa noite. Te posicione como servo de Deus, como valente de Davi, como alguém que não quer ser derrotado de forma alguma. Irmão, eu conheço gente que briga, se perde no futebol. Eu conheço gente que entra numa quadra de futebol de salão e quer brigar com os melhores amigos, porque não sabe perder. Nós que somos servos do Senhor Jesus, nós temos que ter, meus irmãos, gana de nunca perder para o inimigo, não perder sequer 1 milímetro, mas avançar, porque o Senhor conta contigo, conta comigo para uma grande obra na face da terra. Sua chamada. Primeiro motivo que Paulo se jogou na obra, a sua chamada. Segundo ponto, a sua dívida. Romanos 1:14 diz assim: sou devedor, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábio como a ignorantes. Depois de encontrar Cristo na estrada de Damasco, Paulo dedicou toda a sua vida na tarefa de divulgar as boas novas de salvação. Assim, a obrigação do apóstolo era com os povos do mundo inteiro, e ele cumpriu ao proclamar Cristo como Salvador às pessoas de todas as etnias, culturas e classes sociais, a todos os povos, judeus e gentios. Paulo se sentia em dívida, ele se sentia um devedor por tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Ele era grato. Irmãos, se tem algo que Deus gosta, é de alguém que tem gratidão por aquilo que Ele fez na sua vida. Se você olhar para você, a tua história, quem era você? Quem era eu? Eu andei 10 anos fora dos caminhos do Senhor, desviado, tomando uns quisuco, como diz o gaúcho, fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. Olha para a sua história. Mas a partir do momento que Jesus te encontrou, Ele mudou a tua história, e a partir daí nos resta ser grato a Ele todo dia. Nós acordamos de manhã e temos que agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, pela oportunidade que Ele nos concede de podermos ganhar mais uma alma naquele dia, de estendermos a mão para alguém, de fazermos a diferença nesta terra. Então Paulo se sentia um devedor. Ele sentia ser devedor, é sentir no dever, e ele fazia com intrepidez, com força, com alegria, a obra para o Senhor Jesus. Meus irmãos, a palavra diz que aquilo que nós vamos fazer para Deus, não é para nós fazermos com tristeza, no sentido como pesado em fazer a obra. Mas se você levantar de manhã alegre e feliz, o Senhor preparará alguém para encontrar-se com você, para você pregar para Ele. No teu trabalho, no colégio, onde você for, haverá uma oportunidade para nós fazermos a diferença. Deus, Ele espera que nós faça a diferença. É por isso que essa igreja tem projetos. Te engaje nos projetos para fazermos a diferença. O apóstolo Paulo, ele sempre fez. Por quê? Porque ele via, ele olhava para trás e via o mal que ele tinha feito. Ele olhava para o seu passado e via, tinha a visão do tempo que ele perseguia a igreja, do tempo em que ele arrastava as irmãs pelo cabelo, chegava nas praças e batia nos irmãos, chegava nas casas dos cristãos e terminava com o culto. Mas quando Jesus encontrou-se com ele,
houve uma alteração total. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, como está a tua história. Se você vem de uma história de tristeza, de uma história de traumas familiares. Há pessoas que procuram Jesus porque não aguentam mais. Há muitos traumas que vêm da sua casa, vêm da sua infância, vêm do seu casamento, vêm do seu trabalho. Mas aqui é a casa de recuperação de Deus. Aqui nesse lugar, o Senhor tem uma palavra que cura a tua alma. O Senhor tem um milagre para que você possa começar a liberar perdão. Tem pessoas que não conseguem perdoar, sofreram tanto na vida, apanharam tanto na vida, que não tem condições e não se acham em condições de perdoar. Eu falei com pessoas que dizem: eu não sou Deus para perdoar. Nós não precisamos ser Deus para perdoar, porque Jesus nos ensinou a perdoar. Jesus trabalhou em nós e trabalha até hoje. Ele entra na nossa alma, Ele muda a nossa vida, e a primeira coisa que Ele nos ensina é a liberar perdão. Eu sinto dizer para você essa noite, aqui nesse lugar, há pessoas que precisam aprender a liberar perdão, para que Deus possa entrar na tua vida e mudar a tua história. A pedra que o irmão Tiago falou, aquelas pedras que estão em cima de algo, aquelas pedras que estão em cima dos seus sonhos, para que elas saiam da sua vida, você precisa liberar perdão. Porque quando nós procuramos o inimigo, aquela pessoa que nos ofendeu, e chegamos a ele mesmo nós sendo ofendidos, e dizemos: meu irmão, me perdoa, nós estamos envergonhando Satanás, nós estamos quebrando o jugo. É preciso quebrar o jugo que está sobre muitas vidas, mas começa a chave para quebrar o jugo, é a chave chamada perdão. Meus irmãos, a porta que só tem a única porta que tem chave por dentro é a porta do nosso coração. Se eu não abrir, ele não vai entrar. Se eu não abrir a porta, não consigo receber e nem doar perdão para ninguém. Esta é noite de perdão. Pesquise na sua vida o que pode estar impedindo a tua bênção e libere perdão. Libere perdão total, para que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a sua vida. É claro, nós sabemos, é ensinado nesse altar, que Jesus já fez tudo por nós. Nós já nos assentamos em lugares celestiais. Nós somos um povo diferente, um povo vencedor. Mas se você liberar perdão, o teu milagre virá mais rapidamente até a sua vida. Portanto, vamos perdoar, porque o Senhor quer trabalhar na nossa vida. O Espírito Santo, quando acha um coração perdoador, ele consegue encontrar uma terra fértil. E quando a semente cai em terra fértil, ela prospera, ela nasce, ela cresce rapidamente, e o fruto vem depressa, e são frutos bons, frutos de arrependimento, frutos de perdão, frutos da graça, fruto do Espírito. Nesta noite, o Espírito Santo procura um coração perdoador para fazer uma grande obra, e com certeza esse coração deve ser o seu. Terceiro motivo porque Paulo se lançou na obra de todo o coração: nunca disse não para Jesus. Romanos 1:15: e assim quanto a mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. Irmãos, se o nome do apóstolo Paulo não fosse Paulo, seria o irmão pronto, porque o Espírito Santo chamava Paulo, a única coisa que ele dizia: eis-me aqui, Espírito Santo, eu estou pronto. O irmão pronto para tudo que o Espírito Santo, cada vez que o Espírito chamava ele dizia: sim, Espírito Santo, estou pronto para fazer a tua obra e a tua vontade.
Meus irmãos, que esta palavra também trabalhe na nossa vida, que nós possa melhorar cada dia um pouco mais, a ponto de nos encaixarmos e nos alinharmos na vontade do Espírito, porque o Espírito Santo procura sim homens e mulheres, jovens e crianças, para usar e fazer coisas tremendas nessa última hora. Deus pode usar você para transformar vidas nesse lugar, e Ele já está usando e quer usar muito mais. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar disponível para uma grande obra. O que é estar disponível, meu irmão? É dizer: Espírito Santo, me usa a hora que você quiser. Irmão, no momento em que você estiver disponível para dizer: Espírito Santo, me usa, eu quero ser esse vaso, eu quero profetizar, eu quero estar no nível de poder revelar às pessoas a tua vontade, eu quero andar num nível que o Senhor fale comigo e me envia à casa do empresário, da empresária, de qualquer pessoa, e você possa ir lá e dizer, entregar a palavra que Deus revele ao teu coração. Existem pessoas precisando de uma revelação de Deus. Existem pessoas que estão à beira de um suicídio, de falência espiritual. Existem pessoas precisando de alguém que leve uma palavra de ânimo para elas. Neste exato momento, milhares de pessoas estão entrando no inferno. Nesse momento, milhares de pessoas estão no hospital esperando que alguém vá lá, um missionário, um jovem abençoado, cheio de Deus, e vá lá e coloque a mão sobre a vida deles e ordene a cura e o milagre instantâneo. Neste momento, tem casas tratando de divórcio e separação, casais que já não se acertam mais, porque Deus já não está mais lá. Essas casas precisam de eu, de mim e de você. Estão precisando de um homem cheio de Deus, de uma mulher cheia do fogo de Deus, que vá até lá e chegue com a autoridade do céu e diga para eles: eu vim aqui porque Deus me mandou aqui ministrar uma palavra de restauração, uma palavra de poder, uma palavra de milagre, e o inimigo não vai prosperar nessa casa, porque o Senhor Jesus veio comigo e vai ficar aqui com vocês também, para mudar a história de vocês. Há alguns anos atrás, eu era gerente de loja, e antes de abrir a loja, eu como de costume, tirava um período de oração pela manhã, e eu estava orando, e o Senhor disse: atravessa a rua, levanta, atravessa a rua, vai lá na casa da frente e diga para aquela mulher, para a dona da casa, ela acaba de falar comigo, Deus falando no meu coração, e ela disse que se eu existisse, eu tinha que dar um sinal para ela. Levanta, vai lá e diga que eu existo, eu vou entrar com providência e eu tenho um milagre na vida dela. No primeiro momento há um choque na vida da gente, mas quem conhece Deus sabe como Deus fala. Deus fala com a gente como quem você fala com a tua esposa. Deus fala com a gente como você fala com o teu melhor amigo. Deus fala ao nosso coração. É muito fácil compreendê-lo, é só estar alinhado ao seu coração. Eu não resisti, levantei, atravessei a rua e digo: vou lá, Deus mandou, está mandado. Manda quem pode e obedece quem precisa, quem tem juízo. Atravessei a rua e bati na porta. A mulher veio, o semblante descaído, como quem tinha chorado a noite toda. Eu disse: minha senhora, Deus mandou vir aqui, talvez a senhora não entenda nada que eu vou falar, mas eu estava orando e Deus falou comigo que era para me vir aqui, que a senhora tinha falado com Ele, e duvidava que Ele existia, porque a sua vida tem sido um inferno.
E se ele existisse, era para vir falar com a senhora. Ele não vai vir pessoalmente. Ele escolheu a mim. E eu estou aqui para lhe dizer: Deus tem milagre na sua vida. Ele vai consertar tudo, Ele vai transformar tudo, vai dar tudo certo. Mas a senhora tem que entregar a sua vida para Ele. A mulher desandou a chorar. Foi um griteiro, um choratel. E ela disse: o meu marido foi embora ontem à noite. E eu estou com 2 meninos pequenininhos em casa e eu não sabia o que fazer. Eu fui no meu quarto, dobrei o joelho e disse: Senhor, se Tu existe, manda alguém falar comigo ou Te manifesta na minha vida. Falei o que eu tinha que falar para ela e fui embora. Até hoje ela me encontra na rua e ela diz: eu sei quem é você, eu te conheço. Esse dia ela disse para mim: alguém pode não te respeitar, mas eu te respeito. As pessoas estão esperando que você se posicione como homem de Deus e mulher de Deus. Mas o inimigo trabalha, ele quer descaracterizar, ele quer roubar nossa fé, ele quer roubar nossa convicção. Às vezes Deus está falando com nós, mandando nós fazer algo, e a gente não acredita mais. A gente pensa, não, mas isso aí não é Deus, isso é coisa da minha barriga, isso é coisa da minha cabeça. Não, meu irmão, Deus está contando contigo para uma grande obra. É a última hora da igreja na face da terra. Jesus vai voltar. Ele conta com você. Ele conta com você. Saia do anonimato. Deus não quer que você seja apenas mais um na multidão. Ele quer destacar você. Ele quer levantar você como um vaso, como alguém para ser respeitado nessa terra. Mas para que isso aconteça, você tem que dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Paulo nunca disse não para Jesus. Ele sempre disse: eu estou pronto. Se precisar, eu vou até a morte. Irmãos, há poucos dias eu estava conversando com o irmão Tiago no programa de rádio, e eu comentava que o único, eu anotei aqui, a única coisa que nós devemos fazer, o único sonho que vale a pena viver, é aquele sonho que nós podemos morrer por ele. Se você está fazendo algo que você não morreria pela tua chamada, então não está valendo. Se a obra que tu está fazendo você não morreria por ela, então não vale a pena. Mas se você está disposto a arriscar a sua vida por aquilo que você está fazendo, então vale a pena, está valendo a pena o teu sonho, o teu trabalho. Acredite nos teus sonhos, acredite no teu trabalho, acredite no teu ministério, acredite na tua chamada, porque Deus acredita nela, sempre acreditou. Às vezes é nós que não acreditamos em nós mesmos. Mas eu quero lembrar você que Jesus te procura essa noite. O Espírito Santo está aí batendo à procura de você, à procura de alguém para levantar essa noite, para sair por essa porta e de se posicionar como um missionário, como um profeta, como alguém que vale a pena e que sabe que vale a pena fazer a obra de Deus. Pague o preço, porque vale a pena. Para encerrar, quarto motivo, a missão de Paulo. Quarto motivo, porque Paulo se jogou na obra, a sua missão. Atos 26 e 16 diz assim: levanta-te. Quando Jesus apareceu a ele, Jesus disse, ele contando em Atos 9, Jesus fala isso, e aqui Paulo está testemunhando e dizendo que Jesus disse: levanta-te, pois eu te apareci para isto, para te colocar por ministro e testemunha, tanto das coisas que tu tens visto, como daquelas que eu ainda vou te mostrar.
levando livramento a esse povo, versículo 18, Atos 26, 18, levando livramento a esse povo, para abrir-lhes os olhos, e das trevas os levares à luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim. Levanta-te, Jesus disse, levanta-te. Foi para isso que pois te apareci para isso, para te colocares por ministro e testemunha, para que tu conte aquilo que tu viu e aquilo que eu vou te mostrar. Irmãos, Paulo foi o maior missionário depois de Jesus, só perdeu para Jesus. O pastor Vitor pregou em Parobé, e eu nunca vou esquecer, que se o evangelho fosse uma corrida com obstáculos, o nível de Jesus exige de nós é lá em cima. Quanto mais alto nós pular, mais próximo da vontade de Jesus nós vamos estar. Jesus quer que nós ande numa visão espiritual. Quem anda na visão espiritual de Jesus não para coisas pequenas. Quem consegue entender a visão de Jesus na sua vida e na sua chamada, ele não para, ele não fica perdendo tempo com coisas terrenas, pequenas. Conta a história de um corredor, um campeão, não perdia para ninguém, mas o seu adversário sabia que se a corrida fosse parelha e normal, ele perderia. E o adversário fez uma estratégia, colocou pessoas durante o trajeto da corrida para jogar pedacinhos de ouro pelo caminho. O campeão, acreditando na sua autossuficiência, e ele era campeão mesmo, começou a correr, mas no caminho começou a juntar aqueles pedaços de ouro que o adversário colocou pessoas para jogar, e perdeu tempo, e foi perdendo tempo, e perdeu a corrida. O inimigo sabe que se nós olharmos para Jesus e não perdermos o foco, ele não tira nós da corrida. Mas se ele puder chamar a nossa atenção, de alguma forma, roubar a nossa atenção, ele vai nos desviar do foco, e aí ele terá alguma chance contra nós. Existe outro testemunho de um irmãozinho, de dois jovens que iam embora da igreja, no interior, e tinham que passar no meio do cemitério, na colônia, no interior, para ir para sua casa. Quando chegavam no cemitério do interior, um pegava a direita e ia embora, o outro passava pelo meio do cemitério, porque ficava o caminho mais curto. E aquele que não passava pergunta para ele: amigo, tu não tem medo de passar pelo meio do cemitério para ir para casa, a essa hora, no escuro? Ele disse: você está vendo aquela luz lá no morro, lá no monte? Sim, aquela luz é a minha casa. Quando eu passo pelo meio do cemitério, eu fixo os olhos naquela luz e nem lembro que eu estou no cemitério. Se nós olharmos para a cruz de Cristo, se nós fixarmos o nosso olhar em Cristo Jesus, nós não teremos tempo para essas coisas do mundo. Há tanta coisa que quer roubar a nossa visão, a nossa direção na obra do Senhor Jesus. O inimigo sabe disso, mas eu quero dizer para você: fixe o teu olhar em Jesus, fixe o teu olhar na cruz de Cristo, porque eu e você, vamos passar por cima de tudo isso e vamos ser vencedor em Cristo Jesus. Paulo disse ainda, para encerrar: ó rei Agripa, eu fui fiel à visão, e a única visão que devemos viver é aquela pela qual estamos dispostos a morrer. Paulo não foi infiel à visão. Que visão? A visão era o próprio Jesus. A visão de Jesus. Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou aquele a quem tu persegue. Eu sou aquele a quem tu persegue. E a partir de hoje tu serás
não mais um perseguidor, mas tu serás perseguido por amor à minha obra. E a sua história mudou.